E aí, meus companheiros criativos, estamos aqui de volta com mais um Jeff Larson Desenhando e vamos falar hoje de mais um dos 12 princípios da animação. Lembrando sempre que eu estou fazendo algumas críticas a alguns desses princípios e como eles poderiam ser melhor abordados para iniciantes. Hoje nós vamos ver mais um princípio aqui que eu gosto de ter ele na manga quando você inicia. Foi mais ou menos o jeito que eu fui aprendendo, de pouco em pouco. E é um princípio muito divertido. Ele é tão divertido quanto o comprimir e esticar. Eu sei que comprimir e esticar é divertido. Vocês acham que eu não me divirto também? Que é o que eu traduzi como movimento seguido e sobreposição de ação. Que é o overlapping, aqui, se você vai achar em inglês como overlapping. E como follow through. Não sei como escreve isso aqui. É difícil. Follow through. Se você vai jogar overlapping e 12 princípios, você vai achar isso. Bem, uma das minhas críticas, assim, o ensinamento desse princípio é que eles estão juntos, né? São duas coisas diferentes que elas se juntam para fazer coisas magníficas. Faz sentido elas estarem juntas, mas até que ponto é interessante... Deixa eu aumentar isso aqui. Pode você não sabia que o Krita tinha isso. Você tem basicamente infinito aqui para mexer. Você tem o overlapping de um lado, a sobreposição de ação. E do outro você tem o follow through. E você pode juntar os dois para formar coisas magníficas. Mas nem sempre os dois vão estar juntos. Inclusive, analisando melhor, eu diria que o follow through ele quase sempre é uma sobreposição de ação, ou sempre é uma sobreposição de ação, e a sobreposição de ação nem sempre é um follow-through. Então a gente pode até reorganizar isso aqui de um outro jeito. Olha, acabei de pensar nisso. A gente poderia reorganizar como o princípio da sobreposição. O princípio da sobreposição. E aí dentro dele a gente poderia ter o follow-through, a gente poderia ter aquele lance que eu fiz de uma pose mais exagerada. Eu não saberia como escrever isso, mas uma pose mais à frente, que é quando você bota a chegada de um personagem e faz um frame acima do que é o necessário, só que esse frame é mais exagerado do que a pose final. Entre outros aqui, inclusive o follow-through com pose a mais e as outras coisas todas juntas aqui. Então talvez fosse interessante a gente elaborar um ensino de animação substituindo follow-through e overlapping por princípio da sobreposição, princípio do overlapping, e botar dentro desse princípio as outras coisas. Mas vamos ver aqui. Isso aqui é coisa de chato. Você pode manter com seu movimento seguido sobreposição de ação, inclusive vai ser o título do vídeo. Eu não vou mudar, porque se eu mudar as pessoas não vão achar esse vídeo. Então vamos lá. Vamos ver os nossos exemplos. Overlap and follow through. Eu tenho aqui 3 exemplos. Um que a gente já viu, até a boca. Vamos primeiro ver um follow through, que é o mais simples de entender. Aqui. Esse é um follow through básico. Eu tenho uma bolinha quicando e uma coisa pendurada nela. Pode ser um pelinho, um rabinho. Salvar aqui para não dar nenhum problema se dar crash, porque eu já tenho muitas abas e meu computador não é tão poderoso assim. Então é isso. O follow through é quando algo segue o movimento do objeto principal. Cabelo, tecido, banha, o queixo de um personagem quando ele se movimenta muito rápido numa ação mais cartunesca,
o braço dele quando ele sai do lugar muito rápido. Um ragdoll de jogo. Ragdoll é aquele boneco que é baseado em física, que sai caindo. Basicamente ele vai ter vários follow-through automáticos ali nele, que é quando você joga ele para um lado e para o outro. Um exemplo horrível, mas uma pessoa atropelada, seus braços e sua cabeça, que são membros ali colados na sua massa maior, vão virar pedaços que vão seguir o movimento do corpo principal e mais pesado. Então é isso, um follow-through. Vamos ver aqui frame a frame o que está acontecendo. A gente tem aqui, ó, deixa eu... clássica anotação. Tá. Follow and overlap. Notes. Eu escrevo notes porque é mais curto. Então a gente tem aqui o nosso primeiro frame da bolinha no alto. Temos nosso segundo frame quando ela cai. E aí a gente já tem a nosso rabinho de cavalo aqui. Tá muito sujo isso aqui. Nosso rabinho de cavalo subindo, porque ele não tem movimento próprio, ele está relegado às forças da física. E quando eu vou para baixo, a gente tem vento. Mentira, não é vento não. A gente tem isso daqui é a inércia do corpo. Newton já diria, já me bateria se eu falasse que é o vento. Inércia. Isso aqui é inércia, a tendência do corpo permanecer do jeito que ele está. A gente tem aqui o corpo parado aqui, e quando inicia o movimento do outro, a tendência dele é ficar parado. Claro que eu exagerei essa inércia, ela está fisicamente errada, mas como eu disse, o exagero, no outro vídeo, lá que você pode voltar e ver, o exagero vai trazer uma boa animação para você. Isso aqui é um exagero bem grande. Talvez, nesse caso, a gente poderia falar que tem o vento aqui de baixo, que realmente tem. Então, a gente tem a descida aqui do nosso corpo, com a inércia aqui trabalhando, e a nossa inércia vai continuar trabalhando em cima do corpo. Olha só, essa curvinha aqui já não tem a curvinha, e ela se mantém na mesma linha de antes. Vou tirar essa linha para não me envergonhar, porque eu sei que isso aqui não vai estar super correto. E aqui a gente continua com nosso rabinho de cavalo na inércia, tentando ficar no próprio local, só que agora ele já está acelerado, ele só é mais lento que a nossa bola. E nossa bola bate, perde o movimento, e a tendência inercial aqui do nosso corpo, aqui é a inércia de novo, é que ele mantenha seu movimento. Um corpo em movimento mantém seu movimento a menos que outra força externa o pare. Então ele vai tender a manter o movimento dele para baixo. Só que nossa bolinha ela vai subir. Isso aqui vai puxar, vai criar força agora para cima, e a nossa inércia vai manter o nosso rabinho de cavalo para baixo. E agora que ele está acelerado, ele ainda assim é mais lento que a nossa bolinha. E quando ele vai desacelerando, novamente, o mesmo que aconteceu aqui, ele tende a ir para cima. E aqui a gente completa o ciclo. Olha, a bolinha parando, ele indo para cima, até que ele completa o movimento para cima e é puxado. Ah, por isso que ele vai tão pro alto, porque é um ciclo de animação, é um loop. Que burro, faço as coisas e esqueço. Então o que a gente vai ter aqui é um overlapping simples de um rabinho de cavalo. Esse mesmo princípio vai se aplicar a um tecido mais longo, a mão de um personagem segurando uma espada muito pesada, que vai trazer a força inercial ali, do peso da espada, e quando a energia inercial total, a energia cinética total ali do movimento do personagem completar, aquela mão vai ir com tudo pra frente com o peso, mas como tem o peso e a força e o personagem não tem capacidade de segurar aquela espada e frear ela com uma força de equivalência contrária, ela vai ir indo até desacelerar totalmente, fazendo aqueles arcos lindos de personagens com marretas gigantes, por exemplo. Vamos para outro exemplo aqui de overlapping agora. Um overlapping
mais fácil. Um follow-through com overlapping. Cadê? Vamos aplaudir. Deixa eu tirar esse. É esse mesmo que eu quero. Tá. As minhas anotações. Deixa eu apagar para anotações novas. Primeiro vamos visualizar. Deixa eu tirar isso daqui. 15, 16 frames. Renderiza. Aqui a gente tem um pouco de follow-through com overlapping, funcionando nessa dinâmica de dois objetos aqui que tem uma... Como é o nome? Uma junta. E vamos ver frame a frame o que está acontecendo aqui. Parece confuso, mas é interessante. O overlapping, a gente pode... uma das categorias de overlapping é você ter um timing diferente em um objeto dentro de uma animação maior, fazendo com que aquela animação maior se torne uma coisa totalmente diferente. É algo mais ou menos assim, entende? Deixa eu tirar o verdinho e vamos ver o que está acontecendo aqui só com o roxinho. Muita gente confunde isso com ação secundária, mas ação secundária não é isso. Aqui a gente tem basicamente um movimento pendular, um pêndulo. Agora só o verde. A gente tem o movimento do verde aqui. E o que eu quero dizer com timing diferente? Se a gente olhar o pêndulo, ele tem metade dos frames necessários aqui, ó. Ele tem apenas 9 frames. 9 não, 8. Ele tem apenas 8 frames e é o suficiente para ele se movimentar de um lado para o outro totalmente. Mas se eu ligar esse daqui e olhar, ele tem um timing totalmente diferente. Criando aqui, ó, por exemplo, essa coisa esquisita, esse pulo de animação. O timing desse negócio verde é o dobro. Ele está indo até 16 para completar um loop, né? Eu poderia fazer sem loop, mas eu prefiro fazer com loop. Então aqui, ó, a gente consegue ver que o movimento vai fechando e quando ele vai descendo, ele bate ali no chão, jogando de volta com mais força para trás, completando o loop. É um pouco mais complexo do que o normal, mas esse é um dos exemplos. Uma caminhada pode ser um bom exemplo de ações se sobrepondo. Você vai ter a ação principal das pernas caminhando, você vai ter o corpo subindo e descendo, você vai ter a cabeça fazendo um movimento lateral, mais ou menos, você vai ter o peito fazendo um movimento de giro no próprio eixo, você vai ter os braços, cada pedaço do braço fazendo seu próprio movimento. Isso tudo vai ser um overlapping, isso tudo vai ser uma sobreposição de ação. Então você vai ter movimentos posteriores se somando. Inclusive a gente pode chamar isso de animações secundárias, terciárias, quaternárias. Isso vai depender do nível de complexidade do seu personagem ou objeto. Então é sempre interessante você analisar antes de animar e saber qual é a sua animação primária, que é o seu movimento que descreve tudo ali, seu movimento master. Depois as ações secundárias geralmente são os overlapping, os movimentos que se sobrepõem principais, que eu chamaria de, por exemplo, os braços ali. Depois a gente teria os movimentos terciários ali, que seriam outras sobreposições, como por exemplo o cabelo de um personagem balançando enquanto ele anda, e assim sucessivamente. Por exemplo, vamos num quarto, vamos adicionar mais um nível de complexidade. Sei lá, no terciário a gente teria o cabelo e as roupas, e no quaternário a gente teria, por exemplo, as joias, os relógios, os brincos balançando ali. E assim você vai construindo sua animação. Além de ser um fluxo de trabalho que deixa mais fácil de compreender, né, o que você está fazendo, é um fluxo de trabalho que vai te evitar falhas. Por exemplo, se você está numa deadline, perto de uma entrega de algo, mas você está no terceiro ainda, e são 4 camadas. Pelo menos você já fez 2,5.
Então, pelo menos você já tem o movimento principal, que é o que expressa realmente o que está acontecendo. E depois você vai tendo o glacê do bolo ali, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Na boca, nós temos a mistura desses elementos. Vamos voltar à boca. Dá play nessa boca de novo para rever ela. Eu acho que agora que você já sabe o que é um follow-through, provavelmente você viu ele acontecendo na língua, ali no finalzinho. A gente tem a língua sendo levada pelo resto, a ponta da língua, né, sendo levada pela base da língua. Aqui, vamos lá. Vamos frame a frame para observar direitinho. A gente tem aqui, ó, quando abre a língua, essa língua, essa base, ela vai forçar a língua para fora, mas a ponta da língua é solta, então ela vai manter sua inércia, como a gente viu antes. Aqui a gente continua tendo a base da língua empurrando essa língua para fora, e a gente continua com essa ponta, mesmo que acelerada, ela é solta, então ela vai tender a ficar para trás. E aí depois a gente tem a paragem, a parada do movimento, em que a língua, ela, com a sua inércia de movimento para cá, ela continua o movimento dela. E ela vai além do preciso, do necessário, e aí volta para a posição de descanso, a posição final, usando aquele lance de aumentar a sua animação um frame além ou mais, para que você tenha uma pose mais interessante. E isso de misturar, de pegar uma pose e jogar ela num exagero acima para depois ela voltar, ela vai se relacionar com a sobreposição, porque você vai acabar realçando os diferentes timings, os diferentes tempos de cada pedaço da sua animação. E realçar cada pedaço significa realçar as suas sobreposições. E jogar essa animação um pouco acima, um pouco à frente, exagerando ela, é em si uma sobreposição de ação, porque você tem a ação primária já acontecendo e aí você tem um exagero dessa ação, um aumento dessa ação com um tipo de ação novo ali, uma ação menor em tamanho, mas que vai ser muito grande no seu resultado final, muito grande de importância. Então a gente tem aqui os nossos exemplos completos de follow-through e overlapping, de movimento secundário não, desculpa, movimento secundário é outra coisa. Nós temos o nosso movimento seguido, o follow-through, e a nossa sobreposição de ação, que é o overlapping, que hoje em dia, se eu fosse escrever alguma coisa, eu separaria como a categoria de sobreposições, que é roxo, caramba. A categoria de sobreposições. Mas seria só um nome diferente para a categoria. Eu acho que seria um nome mais fácil de entender e mais diferenciamento de ação secundária. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí para sempre ter as novidades quentinhas. Para você realmente ter sempre as novidades desse canal, clica no sininho que tem na lateral do botão de inscrever-se, que você vai sempre receber avisos. E espalhe a palavra da animação. Se você tem algum amigo que gostaria de aprender a animar e não sabe por onde começar, os 12 princípios são sempre um bom começo do aprendizado. Lembrando que você pode começar vendo qualquer um dos princípios aí. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Qualquer dúvida, comentários aí. Valeu!